O Mais Uma Cena de hoje é um grande exercício de ego e narcisismo, porque a gente vai analisar uma cena que eu fiz no filme Marighella. Eu achei que não ia ser tão rápido, que eu ia chegar nesse nível aqui nesse canal, analisando as cenas. Mas acontece que Marighella, o filme que eu fiz em 2018, virou uma minissérie pra Rede Globo. O terrorista se chama Carlos Marighella. Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. E vai passar, inclusive hoje, o primeiro episódio. E eu resolvi analisar uma cena que pra mim é muito especial e muito icônica dentro do filme, que ocasionalmente... O filme é maravilhoso, todos os atores são incríveis, é uma obra de arte o filme no geral. Mas a cena que eu faço eu acho que é uma cena muito forte. E aí eu queria não só analisar, mas trazer... Mordi minha língua, hein? Mas trazer o que eu lembro das gravações dessa cena. O personagem que eu faço é um dos freis que ajuda o Marighella de uma certa forma. E a cena que eu vou mostrar pra vocês é a cena que eu gravei com o Sir Bruno Gagliasso, que faz o vilão do filme, o Lúcio. E é a cena que eles me encontram e já sabem que eu ajudo o Marighella. Olha ela, olha ela. Já vou parar aqui. Gente, esse vídeo eu não vou assistir a cena inteira porque foi eu que fiz. Então, assim, eu vou contar as coisas que eu lembro já. Isso foi gravado numa locação, não é estúdio. Então a gente gravou numa biblioteca mesmo, aqui em São Paulo, lá no centro. E eu lembro de quando eu cheguei, pra ver onde era mais ou menos, pra gente fazer, pra ter uma ideia de como seria o espaço da gravação, eles estavam trocando a porta e eu não sabia o porquê. E agora é óbvio que fica explicado, porque o Bruno arromba a porta. Então eles tiraram a porta verdadeira do lugar e colocaram uma porta que, sei lá, se ela era fake, era mais frágil, mas enfim, que tinha esse intuito. Aqui no começo, se você prestar atenção, eu tô ajoelhado e entre esses aparadores de madeira tinha um cano de água que passava por dentro da minha perna, porque lá no meio da cena eu me mijo, eu me urino toda. E aí ficava um cara atrás desse aparador com uma bomba de água pra soltar água na hora certa. Então nenhum Diego foi mijado neste filme. Cara, o Bruno tinha uma energia muito doida quando ele fazia o Lúcio. Tipo, mudava tudo. Porque ele é uma pessoa adorável. Ai, que nervoso que dá me ver. Ah lá, o mijo. Aquilo que eu sempre falo sobre a respiração e o olhar estão muito presentes nessa cena. Eu começo a minha respiração assim que o Bruno chega. A minha respiração já começa a mudar, que vai desembocar no que vai acontecer em seguinte na cena. Mas isso acontece também por um puta trabalho de ator que o Bruno tem. A maneira como ele chega me olhando, eu lembro de que era impressionante. Ele fazia a cena, quando ele chegava, o olho desse menino era um negócio que aterrorizava. Literalmente, assim, era perturbador. A gente fez essa cena umas 4 vezes, talvez 5, eu não lembro direito. E eu não lembro exatamente qual foi o take deixado que usaram no filme. Aí eu começo a rezar. Não adianta rezar. Cadê a porra do Marighella? Cadê a porra do Marighella? Cadê o Marighella? Cadê o Marighella? Ai, como é difícil, como é estranho e... É muito doido, porque eu amo essa cena, eu acho ela uma puta cena, acho que... E eu entendo o peso dessa cena dentro do filme, mas ao mesmo tempo é muito estranho me olhar e... Mas enfim, é muito louco, porque quando a gente grava um vídeo pra YouTube ou tal, tudo passa por mim. Então eu gravo a cena, eu edito, eu sei como vai sair no final. Quando você vê algo que foi filmado, é uma outra experiência, assim. Você sabia que essa cena acabava no roteiro com o Lúcio falando, cadê o Marighella, gritando. E a cena acabava aí. Não tinha os tapas. E os tapas, eles vieram no dia da gravação. E sem me avisar. O que, como ator, foi sensacional pra mim. Ter esse impulso físico é muito forte. E uma coisa que eu lembro claramente é da sensação de que
Você sabe que isso é uma mentira. O câmera tá aqui do lado, tem uma equipe inteira aqui e na outra sala. O Wagner tava escondido, Wagner Moura, diretor do filme. O seu corpo não sabe direito que isso não é verdade. Então o choro é de verdade, a intensidade é de verdade. Que eu acho que faz todo sentido pra um filme como Marighella, que é um filme intenso, que é um filme difícil de ser assistido até. Então, quando existe os tapas e o Bruno me puxa pra fora, a reação é isso, assim, óbvio que é uma interpretação, porque eu sei que eu sou um ator e blá, mas é verdade também. Porque, de certo modo, aquilo tá acontecendo, aquilo tá sendo visto de verdade. Cadê o Marighella? Esse barco que tá do lado, e isso tudo é locação, isso não é direção de arte, pelo menos eu acho que não. Quando eu cheguei já tava lá, talvez seja direção de arte, pode ser que sim. Mas eu lembro que ele deu uma balançada boa por causa dos tapas. Alguém falou assim, gente, tem que ver aquilo ali, hein, tem que tomar cuidado com aquilo ali. Porque de fato, né, a gente não pode quebrar nada, ainda mais que é um objeto histórico. Uma cena como essa, num filme como esse, não tem muita técnica do tipo, ai, vamos fazer de um jeito. Não, puxa o cabelo e vambora. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal antigo, lá atrás, que eu conto como foi a experiência de todo o meu processo no filme. Eu vou deixar ele aqui no card, se você tiver interesse, assista, porque eu conto tudo que eu passei, das cenas que eu fiz parte, desde o processo de audição. Mas uma coisa que eu guardo com muito carinho é que, quando a gente acabava a gravação dessa cena, o Bruno me puxava até ali o corredor, ele só me abraçava e falava desculpa. O personagem do Bruno é muito intenso e muito difícil, e é um grandíssimo filho da puta no filme. Então, pra ele entrar nessa frequência, às vezes parecia difícil. Quando ele entrava, ele bancava e ia. Claro, ele é um excelente ator. Mas era um estado difícil, é um estado muito cruel, é um estado muito... Ainda mais Marighella, que tinha, né, o seu Jorge como ator principal, e o Bruno é pai de 2 filhos pretos. E de certo modo o filme fala sobre isso, fala sobre racismo, fala sobre várias questões. E eu lembro disso, desse cuidado que ele tinha de toda vez que a gente terminava a cena, ele me pedir desculpa. E eu lembro muito do meu corpo não entender direito o que acontecia. Então era isso que eu falei pra vocês, tinha horas que o meu corpo sabia que era uma viagem cênica, e tinha horas que não. Tinha horas que meu corpo achava que aquilo era de verdade. Tanto que eu voltava, me recompunha, era o tempo de trocar a calça, enxugar umas lágrimas ali e voltar pra fazer de novo. Resolvi trazer essa cena pra vocês porque ela é uma cena muito importante pra mim, muito emblemática. Eu apareço em algumas ceninhas do filme, então se você não viu o filme ou a minissérie, veja, porque o filme tá disponível no Globoplay e a minissérie eu acredito que eles também devem disponibilizar lá. E se vocês pedirem, de repente eu posso analisar uma outra cena que eu faço parte lá no final do filme, que é a cena que Marighella é capturado. Spoiler. A gente se vê no próximo Mais Uma Cena, gente linda.